ele muda a decisão dele. Muito bem, hein? Vamos falar do Fortaleza? Porque teve aí uma mudança no comando, hein? Depois, né, de 5 anos, o Vojvoda foi demitido do Fortaleza. O Fortaleza fez um vídeo até anunciando a saída do treinador. Vamos ver o vídeo? Caro professor, você chegou ao PC como um desconhecido, vindo de fora do país, em meio à pandemia, sem torcida no estádio, sem abraços, sem festa. Mas foi nessa turbulência, com muita personalidade e humildade, que conquistou cada um de nós. Sua estreia foi no Raimundão, com chuva, muita chuva. A cidade quase parou com um apagão. Mas com você, o Fortaleza voltou a brilhar. E ali começava uma nova era. Com você, alcançamos feitos inéditos. 3 classificações à Libertadores, 2 títulos da Copa do Nordeste, 3 conquistas no nosso Penta e a inesquecível ida à final da Sul-Americana. Hoje, você se despede como o técnico com mais jogos na história do Fortaleza. Mais de 300 partidas à frente do Leão, junto com a sua comissão. Esse ciclo se encerra, mas você será eterno em nossa história. Obrigado, Vojvoda, por nos ensinar a sonhar, por nos ensinar a lutar. Tá aí, então, a manifestação do Fortaleza, uma despedida bonita, né, e merecida pelo esse ciclo, né, por tudo que foi feito do Vojvoda no comando do Fortaleza. O momento não era bom, já estava sendo muito questionado o trabalho dele nesse momento, né, não estava conseguindo fazer o time render. Então, tomou-se essa decisão, mas ficou uma bonita relação, uma bonita lembrança, e eu acho que isso vale muito, né, Hernan? O Fortaleza está tão organizado que até a demissão ela tem esse viés de, parece que uma despedida, né? Não é uma demissão, uma despedida. Parece os ricos divorciando, né? Como se tivesse, não que tem nunca barraco, dá treta, né? Somos amigos, Continuamos amigos, não grava tem um treta. vídeo. Posta foto junto, né? É para você ver como é a organização de um clube, né? Porque gente, o Vojvoda foi demitido e ele está saindo como se ele tivesse indo assumir a seleção argentina, por exemplo, né? E não é o caso. Houve um desgaste muito grande, tinha muita gente fazendo pressão para a saída dele, porque entendia que ele já não conseguia mais tirar do elenco, tirar do time mais nada, que já estava totalmente desgastada a relação, não tinha mais força, aquela coisa toda, precisava ter uma mudança. E o Fortaleza, é importante a gente citar, que 2 temporadas atrás, trocou 11 e não 1, como se diz na cultura do futebol. É mais fácil trocar 1 do que trocar 11. Fez uma reformulação com o Brasileirão andando, ficou um turno inteiro na zona de rebaixamento e classificou para a Libertadores. Então, essa receita de trazer jogadores, o Fortaleza foi fazendo. Só que as peças que chegaram foram peças que, por exemplo, foram indicadas ou até mesmo com o aval do Vojvoda, e até isso não deu certo. Por exemplo, Paul Fernandes foi um desastre. Foi um jogador que não jogou, o jogador tinha feito um pré-contrato, ganhou uma concorrência do São Paulo, por exemplo. Vojvoda gostava do atleta, o jogador não atuou aqui, foi um desastre, né? Tanto que rescindiu o contrato. Então, muitas coisas foram juntando e que estavam incomodando demais internamente no Fortaleza. E aí chegou-se a decisão. O Vojvoda não queria sair. Ele achava que era um momento de estar mais junto e sair da crise do que simplesmente soltar da mão. Só que a pressão, depois de ter perdido um clássico em casa, e você vê o teu rival que 1 ano atrás, 2 anos atrás, estava na Série B e hoje é muito elogiado na Série A, pelo trabalho do Condé, pela estrutura do time que está se estruturando. Fortaleza falou, então está na hora de fazer uma mexida na água ali, dar tentar uma reviravolta, e aí agradecer o Vojvoda. E aí volta da parada, né? Faz 2 partidas, perde as 2 partidas. Partidas ruins. O Fortaleza não é nem sombra daquele Fortaleza onde os grandes, por exemplo, os candidatos a título iam em Fortaleza, falavam assim, putz, esse jogo aqui eu vou perder. Esse jogo aqui, botar na conta aqui que é muito difícil jogar contra o Fortaleza lá no Castelão. Então, hoje em dia está todo mundo indo lá e ganhando do Fortaleza no Castelão. O Santos, que está com um trabalho no começo agora, o Santos está em baixa, zona de rebaixamento, só disputa o Brasileirão, foi lá e já meteu 3 gols, assim. E aí, tudo bem, Fortaleza teve ali um poder de reação, mas foi 3-2. Então, assim, os times estão indo lá e estão ganhando. Time pequeno, time grande,
E o trabalho que perdeu o prazo de validade. Está classificado na Copa Libertadores, mas ainda assim foi uma classificação sofrida e no Campeonato Brasileiro a situação está bem complicada, né? Foi por osmose essa classificação do Fortaleza na Libertadores. Foi o jogo ali, foi contra o Racing, né? Que jogo sofrido. E aí a gente tem uma imagem aí muito bonita que ilustra essa relação do Fortaleza com o Vojvoda, que o André Hernan trouxe pra gente, do Vojvoda se despedindo ali no Fortaleza, ele emocionado, a gente está vendo ali, olha, visivelmente chorando. Aí é o PC, onde o time treina, e era um antigo estádio, e aí mantiveram a arquibancada. E aí vários torcedores foram até o PC para se despedir do Vojvoda, e o Vojvoda foi lá dar um salve, e ele estava chorando, ó. Você vê que ele está assim, tá longe e tal, né? É uma imagem da torcida, né? E você vê que está longe, e ele está ali, ó, com a mão no rosto, ó lá. E na entrevista que ele atendeu alguns colegas ali também no CT, também ele se emocionou nas palavras. Então, você vê que ele não queria sair, é isso, ele não queria deixar o clube, mas... E ele mostrou isso com fatos, né? Como que é a vida. Todo mundo queria o Vojvoda. O Corinthians tentou o Vojvoda umas 3 vezes. Era o nome no Palmeiras, se o Abel não resolvesse. O Santos tentou o Vojvoda. O São Paulo tentou o Vojvoda também, um período? É que o São Paulo tinha que resolver logo e pegou o Crespo, mas o Vojvoda era um nome que foi observado. Nos últimos 2 anos. De quanto assediado ele foi. O Atlético Mineiro fez proposta para o Vojvoda, todo mundo fez proposta para o Vojvoda e estava na cara que o final seria esse. É aquilo que eu falei do Pedro e do Felipe Luiz. O final vai ser o resultado, né? Se o Flamengo, por acaso, sofrer eliminações drásticas, perde o Felipe Luiz, se não perde o Pedro. Parece que o final da história a gente já sabe. Do Vojvoda, eu pensava nisso, ele recusa todos os clubes, vai chegar uma hora que vai ser demitido. O Vojvoda não vai ficar desempregado 10 dias. Pois é, Igor, era isso que eu queria saber, porque agora ele vira uma sombra para todo treinador que estiver capengando aí no futebol brasileiro, hein? Todo mundo tentou, ninguém levou, ele foi ali fiel ao Fortaleza até o último dia, mas agora está na pista. E vira uma preocupação nessa dança das cadeiras do futebol brasileiro. Então, não consigo precisar exatamente quem vai ser o próximo a rodar para que a cadeira fique vazia e o Vojvoda ocupe. Né? Mas, fatalmente, ele vai aparecer nas próximas rodinhas de conversas aí, quando tiver alguém balançando ou em vias de cair, né, por conta dos resultados. Sobre o Fortaleza, a minha única ressalva em relação a essa situação, a decisão tomada pelo Marcelo Paz lá e a galera do Fortaleza, é se efetivamente ele precisaria dos 2 jogos posteriores ao Mundial de Clubes para tomar essa decisão, né? A gente aqui viu na goleada que o Flamengo deu no Fortaleza 5-0 aqui no Maracanã, já tinha... ele passou por mim lá na zona mista, enfim, reforçando a confiança no meio disso tudo, mas a gente já via que o negócio estava realmente esvaindo ali, o trabalho já estava pouca atração, né, nessa situação toda. E aí eu chamo a atenção porque ele não tomou talvez a decisão antes da pausa para o Mundial, para pelo menos dar um tempo para o substituto trabalhar. Mas, enfim, o fato é que tomou a decisão agora, né? Acho que também envolve o clássico contra o Ceará, né? É um fator relevante no meio disso tudo. Mas o meu único senão aí em relação à decisão do Fortaleza diz respeito a justamente esse time, né? Daria para fazer isso antes do Mundial? Durante o Mundial ainda, para facilitar ou acelerar uma transição? Esse fica o meu questionamento, essa decisão do Fortaleza, mas sem dúvida que o Vojvoda vira um dos nomes aí com robustez aí para entrar na rodinha de conversa quando um próximo treinador brasileiro, ou de clube brasileiro nesse caso, né, perder o emprego e um outro clube for buscar alguém no mercado. Foram mais de 4 anos à frente do Fortaleza, 4 anos e 2 meses, gente. Olha a longevidade dele no Fortaleza. Agora o Abel reina sozinho nessa disputa aí de quem está há mais tempo em um clube brasileiro. Vamos ver aí uma arte que a gente preparou. Abel Ferreira, 4 anos e 8 meses. Depois, quem vem abaixo, é só o Rogério Ceni no Bahia, com 1 ano e 10 meses. Então, olha a diferença. O Léo Condé no Ceará tem 1 ano, Roger Machado no Inter tem 1 ano também. Depois, todo mundo tem menos de 1 ano, os 20 clubes da Série A, sendo o Felipe Luiz o que tem mais tempo, 9 meses e meio. Se a gente for pensar na temporada, o Fernando Seabra chega em novembro do ano passado, se não me engano, no Bragantino. O Cuca chega essa temporada e olha, do 7º ao 20º,
todo mundo chegou nessa temporada, né? O Fortaleza trocando de técnico aí, ainda sem treinador. Então mostra essa dança das cadeiras e o quanto foi raro o que ele conseguiu fazer ali à frente do Fortaleza. Eu perdi a conta de quantos técnicos já caíram nesse Brasileirão. Então, acho que tem mais se a gente olhar ali, pelo menos, acho que uns 10 sim. Acho que tem mais técnicos que rodaram do que rodada. É capaz. Agora, Hernan, a gente já começa a olhar, né, para o próximo alvo. Quem é que vai assumir Olhar o mercado, Fortaleza. vamos olhar o mercado. Vamos olhar o mercado. Se o Vojvoda aí começa a ameaçar outros treinadores empregados, o Fortaleza também tem que buscar alguém para chamar de seu. Tentou o Tite e não rolou, já tem outro nome em vista, o Tite priorizando nesse momento, usando aquele mesmo discurso, não, né, gente? Aquele mesmo argumento, na verdade, foi o que eu quis dizer, de que precisa cuidar da saúde mental nesse momento. O Tite foi consultado, né? Não chegaram com proposta, né? Foi apenas uma consulta. Tite, você já está seguro para voltar? Você já está apto para voltar? Como é que é? E o Tite, obviamente, agradeceu, né, o convite da direção toda lá do Fortaleza, Marcelo Paz, e disse que ainda não se sente seguro para voltar na questão da saúde, né? Saúde física, mental, né? De físico, eu digo no sentido de você ser treinador, demanda um desgaste físico também, né? E o Tite entende que esse ano, até pelo menos... Assim, eu conversei com uma pessoa muito próxima ao Tite que me disse o seguinte, não coloca tempo. Então, assim, não coloca tempo para o Tite voltar. Mas, talvez pode ser que no ano que vem, com uma pré-temporada, com um projeto esportivo legal, talvez o Tite comece a repensar. Mas, nesse momento, tá cuidando da saúde, a família fica muito atenta ao Tite todos os dias, né? A Rose, a esposa, os filhos, o próprio Matheus que está trabalhando com o Kleber Xavier no Santos também está em contato direto, tanto que o Tite foi para Santos no aniversário do neto. Então, assim, ele está muito nesse núcleo familiar dele e é importante isso para ele, para essa recuperação total. Os amigos, as pessoas próximas do Tite entendem que ele vai voltar a treinar, que ele vai voltar a exercer o cargo de treinador. Mas, para isso, ele precisa estar seguro para sair de casa todos os dias, abraçar um projeto e voltar a ser treinador. Mas, por enquanto, não. E o Fortaleza entendeu, obviamente, e não sequer abriu a conversa. Tem um nome que começaram aí a circular, que você conhece Zuzu? bem. Opa, Zuzu. Será? O Fortaleza me surpreenderia muito, né? Porque você sai de um Vojvoda, você vai na mesma linha que é o Tite. É uma mesma linha de perfil, de característica, de personalidade. E aí você, né, outro que também foi noticiado, inclusive por colegas na Argentina, de que Fortaleza também sondou a situação do Ramon Dias com o Emiliano. É uma linha, é um cara mais tranquilo, o Emiliano que é o cara que toca a parte tática do negócio, o Ramon vai mais com a experiência, com a expertise dele e tal. E aí você vai para um Zubeldia que é completamente diferente. Primeiro que é um fio desencapado no banco de reservas. E é um treinador que no dia a dia precisaria de uma adaptação. Porque assim, ele ainda tem muita dificuldade, o Zubeldia mostrou isso no São Paulo. Ainda é inseguro em relação à tomada de decisão. E aí você pegar um Fortaleza nessa situação, me pareceria um equívoco do Fortaleza de ir atrás do Zubeldia. Não vejo como um bom nome. Então, tá ali, né? Muitos colegas estão noticiando que é um nome que está na lista e tal, mas me parece um pouco desespero. E aí não condiz com o trabalho do Marcelo Paz. Não condiz com o Marcelo Paz, que é um cara sereno, que é um cara coerente. Você sair de um Tite... Por isso que é Marcelo Paz, né? Deus está sempre em paz. Você sair de um Tite... Eu gostei, Samir. Você sair de um Tite e ir para um Zubeldia. Me parece ser muito diferente. Eu não acredito que vá ser o Zubeldia, me surpreenderia muito. Quando a gente analisa, né, o nome do treinador de Fortaleza no mercado, vendo aqui o Hernan citar as possibilidades, o melhor nome para o Fortaleza no mercado é Juan Pablo Vojvoda. Não tem bom. jeito, porque é que infelizmente escolheram o Vojvoda, mas o Fortaleza não fez a reformulação como deveria ser feita, né? Então... Difícil, hein? Achar um nome para substituir o Vojvoda hoje é uma situação bem complicada, né?
Difícil. Ó, gente, vamos para a última parada, último break aqui do De Primeira, a gente volta. Vai falar de Campeonato Brasileiro, hein? Porque amanhã já tem rodada, agora o Brasileirão voltou com tudo. E tem também ainda Mercado da Bola e apresentação do técnico